Pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu trago para vocês esse centro de mesa, com esses corações aqui em volta. É um gráfico bem simples, olha só. Nós já temos um tapete aqui no canal, centro de mesa com esse mesmo gráfico, que cria, olha, essas folhagens aqui. Vou estar deixando todos os links para vocês no final desse vídeo, na descrição do vídeo e também, gente, lá no primeiro comentário, que fica o acesso bem mais fácil para vocês, tá? Então, esse gráfico já conhecido, agora com esses corações para encantar mais ainda a nossa peça. Aqui na aula eu vou seguir com vocês com essa peça no azul, onde eu fiz esse acabamento bem simples. Você que tem experiência no crochê, você pode estar agregando aqui um bico de acabamento de sua preferência. Já nessa peça aqui, nesse laranja lindo também, eu fiz o ponto trança. Olha que lindo que fica. Aqui, olha, nesse suplá, dá pra vocês visualizarem um pouquinho melhor. Olha, fica parecendo uma trança, tá? A iluminação aqui muda bastante. Olha só, eu ajustei a iluminação para vocês visualizarem melhor. O suplá também já tem aula aqui no canal, tá? Como eu citei, vai estar tudo lá no primeiro comentário, os links para vocês terem acesso, tá joia? O suplá também, olha, é bem básico, porém, com esse acabamento aqui, deu um encanto a mais na nossa peça. É super fácil de estar confeccionando, tá joia? Então, esse ponto trança, eu agreguei aqui no nosso centro de mesa, que vocês vão acompanhar a aula agora. E para vocês fazerem esse ponto trança, vocês vão acompanhar a aula do suplá e conseguem adicionar ele aqui, essa peça que está maravilhosa. Ou colocar o bico de acabamento de sua preferência. A aula está repleta de dicas, você pode trabalhar com barbante, com o fio de sua preferência e as cores também, gente. Use e abuse das cores que vocês têm aí. Olha só, meu centro de mesa ficou medindo 54 centímetros de diâmetro no meu ponto. Isso muda, gente, dependendo do material que você vai utilizar e a tensão do seu ponto também. Aqui eu usei 250 gramas, eu usei aqui esse azul, Barroco Max Color fio 6, tá? Aqui também eu usei barroco, já aqui na trança eu usei barbante. Mas você pode trabalhar com barbante todo o seu centro sem problema nenhum, mas é fio 6. Então, o Barroco Max Color fio 6, esse azul é o azul clássico, 2770 é a cor dele. Vamos usar também agulha para crochê 3,5 mm e uma tesoura para os nossos arremates. Eu espero, como sempre, que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Se gostaram, eu vou pedir para você deixar aquele gostei, aquele like que me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, vou pedir para você se inscrever aqui embaixo. É rapidinho. Ative o sininho de notificações para você não perder nada. Toda semana tem uma aula nova aqui para vocês. Bom, vamos lá, vou iniciar com o círculo mágico, mas lembrando sempre, você que tem dificuldade, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar esse círculo com ponto baixíssimo. Olha só, vou dar as duas opções. Dando a laçada aqui na agulha, para dar aquele nozinho inicial, não conta, tá bom? Vou iniciar com 6 correntinhas primeiramente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito as 6 correntes, olha, volta lá na primeira correntinha trabalhada, busca a laçada, passa por dentro da correntinha e por dentro da laçada. Ficamos com o círculo inicial, então, de 6 correntes. Aqui é só dar seguimento à aula. Bom, feito isso, nosso círculo aqui de 6 correntes, nós vamos subir aqui um total de 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, que faz a vez de um ponto alto e mais 2 de intervalo. 5 correntes iniciais. Sempre laçando, voltando lá no nosso círculo de 6 correntes, o segundo ponto alto. Entre um ponto e outro, 2 correntes. Laça, volta no círculo, o terceiro ponto. E assim sucessivamente. Precisamos ter um total de 8 pontos. Já tenho 3. 2 correntes, volta no círculo, o quarto ponto. E assim sucessivamente até que tenhamos 8 pontos no total. E agora, iniciando com o círculo mágico, deixo sempre uma pequena sobrinha aqui também. Envolvo o fio em 2 dedos, olha que vem do novelo, vou girando. Deixo o fio pra cima e travo com o dedo anelar. Passo por baixo da laçada, busco o meu fio, vou torcendo a agulha, criei essa laçada. Pego o fio e passo por dentro. Já conto aqui como uma correntinha que podemos soltar, olha, não escapa mais do nosso círculo. Então, já tem uma corrente, subo a segunda, a terceira, a quarta
e a quinta, mesmo procedimento. Um ponto e duas correntes de intervalo. Sempre laçando e voltando no círculo, olha o segundo ponto alto. E duas correntes de intervalo entre um e outro. Uma e duas. O terceiro ponto, até que tenhamos um total de 8 pontos. A finalização, gente, é igual para quem iniciou com 6 correntes ou com o círculo mágico, tá? Então, continuando aqui, duas correntes, ponto alto voltando no círculo, eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Duas correntes, meu sexto ponto alto. Duas correntes, o sétimo. Duas correntes e o oitavo ponto alto. Vou dar aquela alongadinha para não escapar, para mim poder fechar aqui o meu círculo com aquela sobrinha que deixamos, olha. Fechou, retomamos o trabalho, o que falta aqui são as duas correntinhas de intervalo. Então, eu faço as duas correntes e finalizo com ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha. Tanto você que iniciou com 6 correntes ou com o círculo mágico. 1, 2, 3. Lá no pezinho da terceira, deixando duas de intervalo, ó, ponto baixíssimo. Ficamos assim, então, com o nosso círculo inicial com 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, todos com duas correntes de intervalo entre um e outro. Bom, agora vamos ir já nesse primeiro intervalinho à frente de duas correntes, busco o fio baixíssimo. Estando no intervalo, vou subir duas correntes, altura de um ponto alto, ou 3, quem preferir. No mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. Ficando agora com um bloco de 3 pontos altos. Entre um e outro, ainda vou manter duas correntes de intervalo. Passo para o próximo espaço, 3 pontos altos, meu segundo bloco. Teremos um total aqui de 8 blocos de 3 pontos altos. Aqui já é o segundo, juntinho com vocês. Entre um e outro, duas correntes. Próximo intervalo, mais um bloco de 3 pontos. E seguimos com essa repetição, então, por toda a volta, ok? Vou adiantar e já retorno com vocês. Finalizando aqui, então, meu penúltimo bloco, duas correntes. E aqui, meu último espaço, meu último bloco de 3 pontos altos. Segundo ponto e o terceiro. Para finalizar aqui agora, eu vou finalizar de uma maneira diferente para vocês, para a gente já ficar aqui no nosso intervalo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos de 3 pontos. A finalização aqui agora, olha, deveríamos fazer duas correntes e finalizar aqui no pezinho da terceira com baixíssimo. Não vamos, vamos fazer da seguinte forma, lacei o fio, venho aqui no pezinho da segunda correntinha, aonde deveríamos finalizar, busco a laçada, fiquei com 3 laçadas, laço e passo por dentro das 3. Assim, olha, já deu o intervalo e ficamos já aqui no intervalo para dar seguimento na próxima carreira. E como que vamos fazer agora na próxima carreira? Subindo duas correntes, que faz a vez de primeiro ponto alto, volto no mesmo intervalo, o segundo. Duas correntes de intervalo. E nesse mesmo intervalinho, mais 2 pontos altos. Nós trabalhamos aqui, então, um leque de 2 pontos, duas correntes e mais 2 pontos, no mesmo intervalo. Feito isso, agora, entre um leque e outro, eu vou fazer apenas uma corrente de intervalo. Já laço, vem no próximo intervalo e repito o leque, que são 2 pontos altos, 1 e 2, duas correntes de intervalo e mais 2 pontos altos. Já é nosso segundo leque. Entre um leque e outro, uma corrente. Próximo intervalo, repetindo pela terceira vez, um ponto alto, o segundo, duas correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente e repete nos demais. Serão 8 no total também, tá? Por toda a volta o mesmo procedimento. Já fiz 3 com vocês, vou adiantar os demais e já retorno. Finalizando aqui, meu último espaço, meu último leque, 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Meu oitavo e último leque, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Para finalizar, uma corrente, e agora sim, vamos sempre estar finalizando aqui no pezinho da segunda correntinha, onde nós iniciamos. Bem no pezinho, olha, ponto baixíssimo. E sempre que finalizar uma carreira, você vai dar seguimento na próxima somente sobre o segundo ponto alto, nunca sobre o primeiro. Vamos sempre pular o primeiro ponto de cada carreira e deixar o último aqui do outro lado do leque de cada carreira, ok? De cada bloco também. Então, estou sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo. Baixíssimo. Aqui eu subo 2 correntes, que vai fazer a vez do meu primeiro ponto alto. Quem preferir, suba 3. Dentro do leque, no espaço de 2 correntes, sempre vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Sempre no intervalo do leque, vamos repetir o leque novamente. Na parte dos aumentos, sempre. Do outro lado aqui do leque, olha, eu tenho 2 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto e deixo o último. Eu só tenho um a ser trabalhado. Então, eu trabalho um ponto e deixei o último. Assim como pulamos o primeiro, vamos estar deixando o último. Entre um leque e outro, que vai só crescendo e criando aquela folha que eu mostrei para vocês no início, uma corrente de intervalo. E assim vai formando a nossa folha aqui do gráfico. Vamos passar para o próximo e repetir tudo que fizemos no primeiro. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo. Um ponto alto e dentro aqui no intervalo do leque, sempre vamos repetir o leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado aqui do nosso leque, sempre ponto sobre ponto e deixo o último. Eu só tenho um a ser trabalhado, deixei o último, assim como eu pulei o primeiro. Uma corrente e repete nos demais. Nossos leques agora, eles têm 3 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eram 2, agora são 3. Na próxima serão 4, eu estarei com vocês. Estou finalizando aqui meu último leque, onde estamos com 3 pontos de cada lado do nosso bloco. 2 pontos no mesmo intervalo, concluindo aqui o meu leque, e aqui um ponto alto, deixando o último. Mesmo procedimento, gente, por toda a volta, tá? Uma corrente, e agora toda vez vocês já pegaram bem o ritmo, que finalizar, vai finalizar aqui, olha, no pezinho da segunda correntinha, onde iniciou a carreira, tá? Perdão. Ponto baixíssimo. E toda vez que for iniciar a próxima, vai deixar o primeiro sem trabalhar. Já vai caminhar até o segundo, baixíssimo. Estando sobre o segundo ponto, sobe 2 correntes ou 3, quem preferir, já faz a vez do primeiro ponto. E trabalha ponto sobre ponto nos demais, olha, eu tenho um ponto aqui à frente. E no intervalo do leque, sempre vai manter o leque, que são 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos, no mesmo intervalo. Do outro lado aqui do nosso leque, você vai trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último. Olha, eu tenho 2. 1 e 2. Deixei o último. Então, nossos leques agora terão 4 pontos de cada lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sempre pulando o primeiro e deixando o último. Na próxima carreira teremos 5, na próxima 6 e assim por diante. Entre um leque e outro, uma corrente. Passa para o próximo. Pula o primeiro. Vem sobre o segundo e trabalha ponto sobre ponto, olha, 1 e 2. No intervalo do leque, mantém o leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado do leque, sempre vai trabalhar ponto sobre ponto e deixar o último. Eu tenho 1 e 2. Deixei o último. 4 pontos, então, de cada lado. Uma corrente e repete nos demais. Vou finalizar, ainda volto na próxima, juntinho com vocês, para que as explicações fiquem bem claras. Finalizando aqui, então, meu último bloco, onde temos 4 pontos de cada lado do nosso leque. Mesma repetição. Entre um bloco e outro, uma corrente, finalizando sempre aqui no pezinho da segunda correntinha ou da terceira, quem estiver subindo 3, ok? Mais uma carreira finalizada e vou iniciar a próxima também juntinho com vocês.
Como eu expliquei, a cada carreira vai aumentando. Eram 2 pontos de cada lado, depois 3 pontos, agora 4. Nessa que vamos iniciar, teremos 5 pontos de cada lado. Sempre deixando o primeiro sem trabalhar, começando a partir do segundo. Olha, ponto baixíssimo no segundo. Estando sobre o segundo, eu subo 2 correntes. Quem preferir pode subir 3. Meu primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. Próximo, o terceiro. E dentro do leque, eu mantenho o leque. 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos no mesmo intervalo. Ou seja, já construí um lado do nosso leque com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Já tenho 2 do outro lado e trabalho agora, olha, ponto sobre ponto. Eu tenho 1, 2 e 3. Sempre deixando o último sem trabalhar também, assim como pulamos o primeiro de cada bloco, de cada leque. Entre um leque e outro, uma corrente. Passa para o próximo e repete. Pulo o primeiro. A partir do segundo, olha, ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos você esteja aqui. Já trabalhei 3. No intervalo, mantendo o leque, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Do outro lado do nosso leque, a gente segue trabalhando ponto sobre ponto e deixa o último sem trabalhar. Ou seja, nessa carreira, estamos com 5 pontos de cada lado do nosso leque. Na próxima teremos 6, na próxima 7, na próxima 8 e assim sucessivamente. Uma corrente de intervalo e repete nos demais. Bom, agora eu vou adiantar e já retorno com vocês, olha, mostrando, gente, quantos pontos eu trabalhei em cada um dos meus motivos, pra gente começar as diminuições e criar aqui, olha, os nossos corações, tá joia? Então, eu já volto aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, voltei, já adiantei aqui a minha peça. Eu trabalhei aqui em cada um dos meus motivos, olha, que são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu fiquei com 8 pontos de cada lado aqui do meu bloco. Sempre pulando o primeiro e deixando o último aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, tá? Pra quem vai perguntar, eu não tem como eu fazer maior essa peça? Gente, se fizer maior, vai mudar o gráfico. Essa medida, aí a gente começa a montar aqui o nosso coração. Se fizer maior, teria que vir com outro gráfico e calcular a que momento a gente começa a diminuição para começar a formar o coração, tá? Então, possivelmente, no futuro, eu trago outra aula aí para vocês. Então, não se esqueçam, ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Bom, então vamos lá. O que nós vamos começar agora, olha, eu trabalhei até 8 pontos aqui e vou começar as diminuições e vai ficando esse bico aqui nesse desenho nosso, que trabalhamos aqui até 8 pontos. Agora, vamos começar a diminuir e ele vai formar esse bico. E, ao mesmo tempo, vamos trabalhando aqui para iniciar o nosso coração. Bom, então vamos lá. Na parte das diminuições, o que muda? Olha, vim trabalhando normalmente, conforme eu expliquei para vocês, sempre pulando o primeiro aqui e deixando o último. Agora, nas diminuições, nós vamos pular 2 pontos aqui no início e deixar 2 pontos no final, ok? E aqui no intervalinho do leque, sempre trabalhamos 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Vai mudar também, vamos trabalhar apenas 1 ponto, 2 correntes, 1 ponto. E assim seguimos diminuindo a nossa peça. Então, eu estou sobre o primeiro, que a gente finaliza sempre aqui no pezinho da segunda corrente, ou da terceira, se preferir. Vamos caminhar, olha, no próximo ponto, o segundo, um ponto baixíssimo também, e aqui sobre o terceiro ponto, um baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu vou dar início. Assim, eu já deixei 2 aqui para trás, estou sobre o terceiro. Subo 2 correntes, quem preferir suba 3, altura do meu primeiro ponto. Sigo nos demais, ponto sobre ponto. Então, aqui já é o segundo, próximo, o terceiro, aqui no próximo, o quarto. O quinto, no seguinte, e o sexto, aqui no meu último ponto. E no intervalo, agora muda, não serão mais 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos, serão apenas 1. Então, 1 ponto no intervalo, ou seja, 7 pontos. Se na carreira anterior tínhamos 8, agora teremos 7, na próxima 6, na próxima 5, 4, 3 e assim por diante. Vai só diminuindo 1 ponto a cada carreira. Fiz um ponto no intervalo, 2 correntes.
No mesmo intervalo ainda, um ponto. E sigo aqui do outro lado, olha, ponto sobre ponto e deixo o último. Ou seja, teremos 7 pontos de cada lado. Aqui já é meu quarto ponto, olha, contando com esse aqui do intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Os dois últimos, como eu citei, deixamos sem trabalhar, assim como pulamos os dois primeiros. E nosso bloco, 7 pontos de cada lado. Faço agora 2 correntes de intervalo, e aqui no espacinho de 2 correntes da carreira anterior, eu faço um ponto alto. 2 correntes de intervalo, e essa será a nossa repetição. Agora, vamos repetir tudo novamente. Próximo bloco aqui à frente, próximo motivo, eu pulo os 2 primeiros, vem já no terceiro, olha. Um ponto alto e sigo normal. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui já é o terceiro, o quarto, quinto, o sexto e o sétimo vai dar lá no intervalo, que é um ponto, 2 correntes e mais um ponto alto. Ou seja, já completei 7 pontos aqui, agora eu vou completar 7 do outro lado. Já tenho um do intervalo e sigo trabalhando ponto sobre ponto. Aqui já é o terceiro ponto, contando com esse pontinho do intervalo. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Automaticamente, olha, os 2 últimos ficam sem trabalhar, assim como pulamos os 2 primeiros. Repetindo novamente aqui no intervalo, 2 correntes, um ponto alto no intervalo da carreira anterior. 2 correntes e repito tudo novamente. Próximo bloco, pulo os 2 primeiros, trabalho os 7 pontos, do outro lado também, e repito, o mesmo que fizemos aqui nos 2, vamos fazer nos demais. São 8 no total, faltam mais 6 com essa mesma repetição. Vou adiantar a minha carreira e já retorno. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, fiz meu último bloco, gente, 7 pontos de cada lado. Deixei os 2 últimos e sempre pulando também os 2 primeiros. 2 correntes de intervalo, aqui eu tenho meu último intervalo da carreira anterior, um ponto alto. 2 correntes e um ponto baixíssimo agora, bem no pezinho da segunda corrente, pois eu estou iniciando com 2 correntinhas. Quem estiver iniciando com 3, lá no pezinho da terceira corrente. Está assim a nossa peça. Próxima carreira agora, gente, é muito fácil. Só repetição. Sempre vai deixar os 2 primeiros. Então, eu estou sobre o primeiro, eu venho aqui, ó, baixíssimo sobre o segundo também. E um baixíssimo sobre o terceiro. Já deixei os dois primeiros ali. Subo 2 correntes, pois estou sobre o terceiro ponto de base. Já faz a vez do meu primeiro ponto. Sigo nos demais, olha, à frente, ponto sobre ponto. Se na carreira anterior tínhamos 7 de cada lado do nosso bloco, agora teremos 6. Aqui eu já tenho um total de 4, contando com as 2 correntes. 1, 2, 3, 4. Aqui meu quinto ponto. E o sexto, olha, lá no intervalo, um ponto, que já é o sexto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo intervalo, que já é o primeiro aqui do outro lado. Venho no próximo o segundo, próximo o terceiro, aqui no seguinte o meu quarto ponto alto, o quinto no próximo e o sexto. Ponto sobre ponto. Deixei os 2 últimos. O que muda aqui agora é a quantidade de pontos, claro, né? Vai diminuindo. E aqui os nossos pontos, que vamos criando aquela casinha para começar a montar o nosso coração. 2 correntes de intervalo, venho no espaço da carreira anterior um ponto alto. 2 correntes de intervalo, venho no próximo intervalo um ponto alto, ou seja, agora temos 2 pontos altos. 2 correntes e repito tudo novamente. Tudo que foi feito aqui, que eu mostro para vocês, nós vamos repetir por 8 vezes, porque são 8 motivos. Então, eu sempre repito por 2 vezes com vocês, para ficar bem aí, a explicação bem detalhada. Próximo motivo, então, repetindo. Pulo os 2 primeiros, vem já no terceiro, meu primeiro ponto alto. Sigo nos demais, ponto sobre ponto. O segundo, o terceiro, meu quarto ponto e o quinto. O sexto, a gente faz aqui no intervalo.
o sexto. Que é um ponto alto no intervalo, 2 correntes e mais um ponto alto. Que já é o primeiro aqui do outro lado. Sigo nos demais, ponto sobre ponto, até completar 6. Então, aqui é o segundo, terceiro, quarto, o quinto e o sexto. Os dois últimos deixamos ali sem trabalhar. Agora, eu faço os 2 pontos altos aqui. 2 correntes, intervalo à frente, um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. Já fiz os 2 pontos. 2 correntes e repito tudo novamente. Venho aqui no meu motivo à frente, pulo 2 pontos e sigo a mesma repetição. Ok? Vou adiantar mais uma vez essa carreira e já retorno aqui com vocês novamente. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha junto com vocês, já fiz meu último bloco com um total de 6 pontos de cada lado. 2 correntes, já fiz um ponto alto. 2 correntes novamente e mais um ponto alto aqui no próximo intervalo, olha, repetindo o que fizemos anteriormente, tá? Para finalizar, 2 correntes e ponto baixíssimo, olha, no pezinho da segunda correntinha. Feito isso, gente, a próxima carreira agora teremos 5 pontos de cada lado, deixando os 2 primeiros novamente e os 2 últimos. Estou sobre o primeiro, venho no segundo, olha, ponto baixíssimo. E no terceiro, ponto baixíssimo. Estando sobre o terceiro ponto, eu subo as 2 correntes, que faz a vez do meu primeiro ponto. Nos demais, eu sigo com ponto sobre ponto novamente, aqui já é o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto e o quinto a gente faz aqui no intervalo. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Ok? 1, 2, 3, 4 e 5. Carreira a carreira juntinho com vocês. E aqui do outro lado, os outros 5. Aqui no intervalo, esse já conta então como o primeiro. Vem no próximo o segundo, o terceiro no próximo o quarto e aqui no próximo o quinto ponto alto. 2 correntes, agora aqui a gente vai mudar um pouco, tá? Porque vamos começar a construir o nosso coração. 2 correntes, nesse primeiro intervalo, um ponto alto. 2 correntes. No próximo intervalo, 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3 e 4. Que já é o pezinho, né, o biquinho do nosso coração, começando a construir ele. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. E essa será a nossa repetição, então, por toda a volta. Repetindo, 2 correntes, próximo motivo, pulo os 2 primeiros a partir do terceiro do início. Um ponto, 2, 3, 4 e o quinto aqui no intervalo. 2 correntes, mais um ponto alto no mesmo intervalo, que já é o primeiro do outro lado. No próximo, o segundo, aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Deixei os 2 últimos também sem trabalhar, assim como pulamos o primeiro, sempre. Assim como pulamos os 2 primeiros. 2 correntes, vamos repetir aqui. No intervalo, um ponto alto. 2 correntes. Próximo intervalo, 4 pontos altos. 1. E 4. Tudo no mesmo intervalo. Pezinho do coração. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes e seguimos repetindo, então, o mesmo procedimento que fizemos aqui, olha, por 2 vezes nos demais, tá joia? Vou adiantar mais uma vez, mas retorno com vocês. Bom, pessoal, voltei e finalizando mais uma carreira aqui juntinho com vocês. Já fiz todos os meus motivos. Aqui, meu último intervalo, gente, olha, um ponto alto, 2 correntes, os 4 pontos, 2 correntes. E eu tenho aqui o meu último intervalo, um ponto alto. Feito isso, 2 correntes e ponto baixíssimo aqui no pezinho da segunda correntinha. Vamos iniciar, então, mais uma carreira. Vou caminhar até o terceiro ponto de base. Estou sobre o primeiro. Venho no segundo, baixíssimo, e no terceiro, baixíssimo. Estando sobre o terceiro, eu subo 2 correntes, que já é meu primeiro ponto. Próximo, o segundo. Aqui no próximo, o terceiro. E o quarto no intervalo. Agora, nossos blocos terão 4 pontos de cada lado.
Duas correntes, mais um ponto alto no mesmo intervalo. E aqui do outro lado, olha, o segundo ponto, o terceiro e o quarto, deixando os dois últimos sem trabalhar. Duas correntes. Agora aqui, aonde forma o nosso coração, sempre será assim, olha. Nesse primeiro intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Quem preferir, pode fazer uma corrente aqui, porque vai ficar muito próximo, se começar a criar babado sua peça. Meu ponto é justo, então eu faço duas também. Sempre nesse intervalo do lado aqui, onde vamos chamar de coração, sempre vamos fazer dois pontos altos. 1 e 2. E seguir com ponto sobre ponto nos pontos da carreira anterior, que são 4. Então, 1, 2, 3 e 4. E aqui no outro intervalo do lado do coração também, dois pontos altos. Então, nosso coração agora passa a ter um total, olha, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vai só acrescentando agora. Sempre 2 nesse intervalo e 2 no próximo intervalo. E entre o coração, um ponto e um ponto do outro lado. Por exemplo, duas correntes e um ponto alto nesse intervalo da carreira anterior. Duas correntes e vamos repetir novamente o bloco. Então, aqui no nosso coração sempre será esse procedimento, mas em cada carreira eu estarei aqui com vocês, tá? Vai só aumentando aqui nos intervalos. Duas correntes, vamos repetir. Pula os dois primeiros do próximo bloco, vem sobre o terceiro. Um ponto, o segundo, o terceiro e o quarto lá no nosso intervalo. Duas correntes, mais um ponto alto no mesmo intervalo. E sigo aqui ponto sobre ponto até completar 4. Então, aqui já é o segundo, o terceiro e o quarto. Deixei os dois últimos. Agora, vamos repetir esse procedimento do coração, que é duas correntes, um ponto alto no primeiro intervalo. Duas correntes. No intervalo do lado do coração, olha, sempre dois pontos altos. 1 e 2. E ponto sobre ponto no bloco da carreira anterior. Eu tenho 4 pontos aqui a ser trabalhado. 2, 3 e 4. Próximo intervalo à frente, do lado, 2 pontos. Totalizando agora, aqui no nosso coração, 8 pontos altos, conforme fizemos aqui. Duas correntes e um ponto alto no intervalo à frente. Duas correntes e repito tudo novamente, esse mesmo procedimento por toda a volta, tá joia? Mais uma vez, estarei aqui adiantando a minha carreira, mas eu retorno sempre, carreira a carreira, aqui juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando então mais uma carreira juntinho com vocês, estou bem aqui no finalzinho já da minha carreira, fiz o meu bloco aqui do coração com um total de 8 pontos, então, em todos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Duas correntes e tem meu último intervalo, um ponto alto. Assim como fizemos um ponto alto aqui no início também, ok? Duas correntes e sempre finalizando com aquele pontinho baixíssimo no pezinho da nossa segunda corrente. E vamos ainda continuar com a mesma repetição. Sempre aqui, olha, no terceiro ponto. Então, vamos caminhar baixíssimo no segundo e baixíssimo no terceiro. Estando no terceiro ponto, duas correntes, meu primeiro ponto alto. Tenho mais um à frente, o segundo. E o terceiro, olha, aqui no intervalo. Reparem que foi diminuindo, conforme eu havia citado. Duas correntes, mais um ponto alto no mesmo intervalo. Já é o primeiro aqui do outro lado, vem o ponto sobre ponto, o segundo, e aqui no próximo, o terceiro. Pulei 2, deixei 2. Duas correntes. E aqui, gente, como eu citei, sempre nesse primeiro intervalo, um ponto alto. Duas correntes. Como aqui já é o coração, quem preferir faça uma, como eu citei também anteriormente, tá? Então, aqui é o coração, no intervalo já do ladinho do coração, dois pontos altos. E sigo ponto sobre ponto da carreira anterior. Eram 8 pontos. Então, vamos lá. 1, 2,
o sétimo e o oitavo. E aqui do outro lado, olha, nesse espaço do ladinho do coração também, 2 pontos altos. Então, agora, o nosso coração, que estamos criando ele, nós ficamos com um total. Era 8, fizemos 2 aqui e 2 aqui, então ficamos com um total de 12 agora, que acrescentamos 4. 2 aqui e 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Vai crescendo o nosso coração. 2 correntes e nesse próximo intervalo, um ponto alto. Então, sempre vai ser assim aqui no coração. Um pontinho alto aqui, um pontinho alto do outro lado. E aqui nos intervalo, na próxima carreira, a gente preenche com 2 pontos, ok? 2 correntes e vamos lá repetir tudo novamente. Pula os 2 pontos do próximo bloco a partir do terceiro, olha, um ponto alto, aqui o segundo e o terceiro no intervalo. 2 correntes, mesmo intervalo ainda, um ponto alto, já do outro lado é o primeiro. Aqui o segundo, ponto sobre ponto, e no próximo o terceiro. Deixei também os 2 últimos sem trabalhar. 2 correntes e vamos repetir o nosso coração. Nesse primeiro intervalo, sempre um pontinho alto. 2 correntes, quem preferir, faça uma aqui. Nesse intervalo do ladinho do coração, 2 pontos altos. E nesses 8 pontos da carreira anterior, a gente trabalha ponto sobre ponto. Completando aqui, então, ponto sobre ponto. E agora, nesse intervalinho do ladinho aqui, 2 pontos altos. E ficamos no total de 12 pontos aqui no nosso coração. Repetindo pela segunda vez já com vocês. 2 correntes, não se esqueçam desse pontinho alto aqui nesse intervalo à frente. Assim como fizemos aqui do outro lado, é uma base, olha. E 2 correntes e segue com a mesma repetição, então, por toda a volta. Venho sempre citando, são 8 motivos. Eu sempre faço por 2 vezes com vocês, 1 e 2. Restam mais 6 para a gente estar repetindo essa mesma sequência aqui que eu passei, tá joia? Eu vou repetir e já retorno. Finalizando, então, mais uma carreira juntinho com vocês, meu último coração, com um total de 12 pontos, 2 correntes. Meu último intervalo, tá, gente? Não pode esquecer, um ponto alto. 2 correntes e ponto baixíssimo no pezinho da nossa segunda correntinha. Mais uma carreira eu vou iniciar com vocês sobre o terceiro ponto. Então, eu venho no segundo, baixíssimo, e aqui sobre o terceiro, baixíssimo. Estando sobre o terceiro, 2 correntes à altura do primeiro ponto. E no intervalo, um ponto alto. Então, agora, teremos só 2 pontos de cada lado do bloco. 2 correntes, mais um ponto alto sobre o mesmo intervalo. E o segundo, olha, aqui, sobre o primeiro ponto do outro lado. Ok? Ficamos assim. Pulei os 2 primeiros, deixei os 2 últimos. 2 correntes. Primeiro intervalo, um ponto alto. 2 correntes, ou uma quem preferir agora. E aqui do ladinho do coração, 2 pontos altos. E ponto sobre todos esses pontos da carreira anterior, ok? Nessa carreira, então, gente, nós estamos acrescentando 2 pontos aqui e 2 aqui no nosso coração. Se tínhamos 12 pontos, agora com mais 4, ficaremos com um total de 16 pontos altos no nosso coração. Pois acrescentamos 2 aqui e 2 aqui, são 4 a mais, tá? Finalizando aqui, ponto sobre ponto. E já tenho aqui esse intervalinho do ladinho do coração, 2 pontos altos, 1 e 2. Como eu citei, vamos ter um total de 16, tá? Se era 12, com mais 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 correntes, um ponto alto no intervalo à frente. Agora, vamos repetir. 2 correntes. No nosso bloco aqui, pulando os 2 primeiros, só tem um a ser trabalhado, olha. Um ponto alto e no intervalo, um ponto. 2 correntes, mais um ponto nesse mesmo intervalo. E ponto sobre ponto aqui sobre o primeiro apenas, deixando os 2 últimos. 2 correntes, vamos repetir o coração. Um ponto alto nesse primeiro intervalo. 2 correntes.
Nesse intervalo aqui do ladinho do coração, 2 pontos altos e seguimos com ponto sobre ponto da carreira anterior. Finalizando aqui, ponto sobre ponto, já nesse intervalinho do ladinho aqui do coração, 2 pontos altos, totalizando 16 pontos no nosso coração nessa carreira, ok? Repetir pela segunda vez juntinho com vocês e olha, vai criando o nosso coração. 2 correntes e um ponto alto nesse intervalo à frente. 2 correntes e vamos repetir a mesma sequência nos demais motivos. Bom, pessoal, continuando aqui juntinho com vocês, finalizando a minha carreira, aonde aqui no nosso coração estamos com um total de 16 pontos altos. Fiz 2 correntes, tem aqui meu último intervalo, um ponto alto. E novamente 2 correntes e ponto baixíssimo, olha, lá no pezinho da minha segunda correntinha, aonde eu iniciei a carreira e aonde ficamos apenas com 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos aqui nesse nosso desenho. E a nossa peça está assim. Agora, aqui no nosso coração, nós vamos manter esses 16 pontos altos, tá? Aqui nesse desenho, onde chegamos a 2 pontos de cada lado, agora vamos ficar apenas com 2 pontos altos aqui no meio dele. Então, eu vou caminhar até esse intervalo. Venho no próximo ponto com baixíssimo também, e aqui no intervalo baixíssimo. Estando no intervalo, olha, eu subo 2 correntes, quem preferir, mais uma vez, pode subir 3. No mesmo intervalo, o segundo ponto alto. As 2 correntes conta como meu primeiro ponto, ok? 2 correntes, intervalo à frente, um ponto alto. 2 correntes, intervalo à frente, um ponto alto. E agora, como eu vou manter os 16 pontos no coração, eu vou fazer apenas uma corrente de intervalo agora. E vou manter ponto sobre ponto, olha, desde o primeiro. Se eu tinha 16, vamos permanecer com 16, sendo ponto sobre ponto. Por esse motivo, eu faço apenas uma correntinha aqui, para não ficar muito espaço, tá? Eles são muito próximos, não há necessidade de 2 correntes. Aqui já é meu quarto ponto, sobrepondo ponto sobre ponto. O quinto. Aqui já é meu 14º ponto alto, 15º, e aqui o último, 16º. Ponto sobre ponto, mantendo a mesma quantidade da carreira anterior. Agora, para me fazer esse pontinho alto aqui, eu faço apenas uma corrente também, assim como eu fiz aqui, porque eles ficam muito próximos. Olha, uma corrente, intervalo, um ponto alto. Agora sim, 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, e aqui, olha, onde tínhamos 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, no intervalo, 2 pontos altos. Já repetindo com vocês pela segunda vez, olha só. 2 pontos altos aqui nesse intervalo, e aqui iniciamos com 2 pontos altos aqui nesse intervalo. E agora repetimos a sequência do coração. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. E aqui, como já está muito próximo, uma corrente apenas e sobreponho ponto sobre ponto, olha. Ficando com 16 pontos altos, como na carreira anterior. Finalizando aqui, meu 15º ponto alto e aqui o 16º. 16 pontos, já repeti pela segunda vez, juntinho com vocês. E agora é só repetição, gente. Uma corrente, porque está bem próximo. Intervalo, um ponto alto. 2 correntes agora. Próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, e aqui no intervalo entre o meu leque, que é 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos, olha, no intervalo, 2 pontos altos. E seguimos com essa mesma repetição. Então, por toda a volta, vou adiantar e já retorno sempre aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui juntinho com vocês, então, mais uma carreira. Fiz aqui meu último bloco com 16 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, porque aqui é uma corrente, como eu citei, gente, porque tá bem do ladinho do nosso coração, tá?
Feito o ponto alto, agora sim eu faço 2 correntes, mais um intervalo à frente, um ponto alto. 2 correntes e ponto baixíssimo, olha aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha, lá onde eu fiz o primeiro ponto alto, desse bloco de 2 pontos. Ok? Próxima carreira agora, eu vou caminhar até esse intervalo, então eu venho no próximo ponto alto com baixíssimo e no intervalo baixíssimo. Subo aqui, gente, 3 correntes agora que faz a vez de um ponto alto e 2 correntes de intervalo, total de 5 correntes, tá? Um ponto alto e 2 correntes de intervalo. Venho no próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes. Próximo intervalo, um ponto alto. Agora, eu já estou próximo ao meu coração novamente. Nós vamos dividir ele em 2 blocos de 7 pontos. Então, para isso, eu faço só uma corrente, porque está bem próximo. Venho no primeiro ponto aqui dos 16 e faço um ponto alto. Próximo, o segundo, até completar 7. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto, ponto sobre ponto, o sexto e aqui o sétimo. Fiz um bloco de 7 pontos, então. E aqui, ó, esse pontinho é um alto, ele fica bem do ladinho, por isso eu faço apenas uma corrente de intervalo. Fiz o bloco de 7 pontos, 2 correntes de intervalo. Vou pular 2 pontos de base e no próximo, um ponto alto. E agora eu preencho os demais, vai dar um total de 7 também. Aqui eu já tenho o primeiro, próximo, o segundo, aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e aqui sobre o último, o sétimo. Então, nosso coração agora dividimos em 2 blocos de 7 pontos. E, ó, já forma certinho. Faço uma corrente, porque eu vou fazer um ponto alto bem do ladinho do coração. Um ponto alto. Agora, eu faço 2. Próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. E sigo assim até chegar aqui no coração novamente. Eu pulo esse bloco de 2 pontos, olha. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. E novamente 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. Já cheguei no coração. Fiquei entre um coração e outro com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Como esse já tá do ladinho do coração, eu faço apenas uma corrente. E venho fazer a divisão do coração novamente, desde o primeiro, olha. Um ponto, o segundo, até completar um bloco de 7. E aqui o sétimo ponto. Entre um bloco de 7 pontos e outro, 2 correntes. Pulo 2 pontos e faço os demais. 1, 2. No próximo, já é o primeiro, 2, 7. É só trabalhar ponto sobre ponto. Aqui já é o quinto ponto alto. Próximo, o sexto. E aqui sobre o último, o sétimo. 2 blocos de 7 pontos. Uma corrente para fazer esse pontinho alto que fica bem do ladinho. E nos demais, 2 correntes, ponto alto nos intervalos. 2 correntes, ponto alto. E 2 correntes, próximo intervalo, ponto alto. E já cheguei novamente no próximo coração. Entre um coração e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Do ladinho do coração, uma corrente e repete o mesmo procedimento por toda a volta. Vou adiantar e já retorno. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último coração com 2 blocos de 7 pontos, tá? Finalizei aqui, olha, com os pontos altos restantes nos intervalos, são 3, e aqui foi onde nós iniciamos. Então, 2 correntes e ponto baixíssimo, gente, olha, naquelas 5 correntes, 3 faz a vez de um ponto e 2 de intervalo. Então, eu venho bem no pezinho da terceira, deixando os 2 aqui de intervalo e ficando assim, pontinho alto. No pezinho da terceira, ponto baixíssimo. Estamos dessa forma aqui. Próxima carreira, eu vou caminhar até esse intervalo aqui à frente, então ponto baixíssimo. E vou subir também 5 correntes. 1,
2 e 3, altura de um ponto alto e mais 2 de intervalo, 5. Venho no próximo intervalo, um ponto alto, 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. Ainda vou manter uma corrente aqui, porque está próximo ao coração, só que agora nesse bloco de 7 pontos, eu pulo o primeiro e venho no segundo. Um ponto alto, vou fazer um bloco de 5 pontos. No próximo, o segundo, próximo, terceiro, aqui no próximo, o quarto, no próximo, o quinto. Então, aqui nesse bloco de 7 pontos da carreira anterior, eu pulo o primeiro e deixo o último. Bloco de 5 pontos agora, ok? Uma corrente, intervalo, um ponto alto. Uma corrente, venho para o próximo bloco de 7 pontos. Pulo o primeiro, a partir do segundo, inicio um bloco de 5 pontos, sendo ponto sobre ponto. Aqui é o terceiro, o quarto e o quinto. Deixo o último sem trabalhar, assim como pulamos o primeiro aqui desse lado, tá? Pulo o primeiro e deixo o último. Agora, eu sigo uma corrente, sempre quando está próximo, eu faço uma. Intervalo, um ponto alto. E sigo agora com 2 correntes e um ponto alto nos intervalos. 2 correntes, um ponto alto no intervalo, até chegar lá no coração novamente, tá? Aqui já estou chegando, ponto alto, 2 correntes, e tenho esse intervalinho aqui, olha, que é só uma corrente, um ponto alto. Então, nós ficamos entre um coração e outro agora com 7 pontos. Olha, aqui tá a divisão do coração, 5 pontos para cada lado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Estou próximo ao meu coração, uma corrente. Venho no bloco de 7 pontos, pulo o primeiro, a partir do segundo, do início, um ponto alto, próximo o segundo, construindo o nosso bloco de 5 pontos. Aqui o quarto e aqui o quinto. Pulei o primeiro e deixei o último. Uma corrente. Quando eu faço uma corrente, é que está muito próximo. Quem preferir pode fazer 2, tá? Intervalo, um ponto alto. Novamente uma corrente, venho para o próximo bloco de 7 pontos, pulando o primeiro e deixando o último, 5 pontos. Então, eu pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto. Aqui no próximo, o segundo, e sigo o terceiro, ponto sobre ponto, o quarto e o quinto. Deixei o último também, sem trabalhar. Uma corrente, intervalinho à frente, um ponto alto. E agora, eu sigo com 2 correntes e um ponto alto nos intervalos, até chegar no coração novamente. 2 correntes, um ponto alto. Estamos nessa carreira com um total de 7 pontos altos entre um coração e outro. 2 correntes, ponto alto no intervalo. 2 correntes, esse intervalo ele fica bem estreito, olha, porque é apenas uma correntinha, mas não pode esquecer. Um ponto alto. E chegando do ladinho do coração, uma corrente e repetimos novamente. Já repeti por 2 vezes com vocês. Entre um coração e outro, então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. O nosso coração, que dividimos em 2 blocos de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E é só repetir o mesmo procedimento agora por toda a volta. Bom, pessoal, mais uma carreira sendo finalizada aqui juntinho com vocês. Olha, já fiz a divisão do meu último coração, 5 pontos, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, 5 pontos, sempre pulando o primeiro e deixando o último aqui, tá? Do bloquinho da carreira anterior. Fiz uma corrente e um ponto alto, agora eu sigo com os demais. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto, já é o segundo. 2 correntes, próximo intervalo, ponto alto, já é o terceiro. 2 correntes, mais o intervalo, meu quarto ponto alto. 2 correntes. E aqui eu tenho o quinto, o sexto e o sétimo já pronto, ok? Aqui é o primeiro, que são as 5 correntes. E lá no pezinho da terceira, olha, 1, 2, 3. Eu entro, deixando aqui as 2 de intervalo, ponto baixíssimo, ok? E a nossa próxima carreira agora é bem fácil, será somente pontos altos. Então, eu venho aqui, nesse próximo intervalo, um baixíssimo, e subo 5 correntes.
porque 3 faz a vez de um ponto alto, e mais 2 de intervalo. Laço, vem no próximo intervalinho, um ponto alto, 2 correntes. Próximo intervalo, um ponto alto, 2 correntes. E aqui nesse bloco de 5 pontos, olha, vamos pular 1, 2. No próximo, um ponto alto, 2 correntes. Pulo esses 2 à frente e venho já no intervalo, um ponto alto. 2 correntes, intervalo à frente, um ponto alto. 2 correntes, mais um bloco de 5 pontos. Pulo 1, 2. No próximo, no terceiro, olha, um ponto alto. 2 correntes, pulo esses 2 à frente, intervalo, um ponto alto. E seguimos com essa mesma repetição. 2 correntes e ponto alto nos intervalos. E quando chegar lá na nossa divisão do coração, que são aqueles 2 blocos de 5 pontos, vamos trabalhar repetindo o que acabamos de fazer aqui, ó, juntinho com vocês, tá? 2 correntes, ponto alto nos intervalos. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Cheguei já na divisão do coração, onde eu tenho esses 2 blocos de 5 pontos. 2 correntes, no bloco de 5 pontos, eu pulo os 2 primeiros, lá no terceiro, um ponto alto. 2 correntes. Pulo os 2 à frente e vou no intervalo, um ponto alto. E sigo. 2 correntes, intervalo, ponto alto. E aqui, mais uma vez, eu faço essa divisão. No bloco de 5 pontos, eu pulo os 2 primeiros, vou lá no terceiro e faço o ponto alto. 2 correntes, pulo os 2 à frente, intervalo, ponto alto. 2 correntes e sigo por toda a volta com essa mesma repetição. E ficaremos apenas, olha, com blocos, né, com pontos altos aqui no nosso trabalho. 2 correntes de intervalo entre um e outro. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, olha só, já fiz aqui meu último ponto, 2 correntes, tá? Nós ficamos aqui no total de 96 pontos altos, para dar certinho esse acabamento, tá, gente? Mas já trouxe todas as dicas para vocês, vou deixar o link aí. Quem quiser fazer aqui, ó, esse ponto trança, tem as explicações certinha também, tá bom? Fica bacana aí também você agregar aquele ponto. E a aula está lá no primeiro comentário, como eu já citei, toda a playlist para você acompanhar, para você fazer aquele acabamento. E se você tem mais experiência no crochê, você pode estar agregando aqui agora qualquer acabamento de sua preferência. Bom, 96 pontos altos, então, no total aqui, somente pontos altos, fiz o último, 2 correntes. Para finalizar, olha, no pezinho da terceira correntinha, daquelas 5 iniciais. 1, 2, 3. Deixando 2 ali de intervalo. Ponto baixíssimo. E agora o acabamento eu vou trabalhar apenas leque, é bem simples. Eu venho nesse intervalo com baixíssimo também e vou subir 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Volto nesse mesmo intervalo, o segundo ponto alto. E vou trabalhar um ponto picô no meio de cada leque. Então, eu faço 3 correntes, venho nas 2 cordinhas desse último ponto alto, o segundo, e faço um ponto baixo. E nesse mesmo intervalo, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Então, eu trabalhei aqui meu primeiro leque. Próximo intervalo, apenas ponto baixo, olha, sem correntinha de intervalo. Já laço, vou direto para o próximo intervalo, repito o leque. Um ponto alto, o segundo e o ponto picô. 3 correntes, volto aqui, olha, nas 2 cordinhas desse segundo ponto alto. Faço um baixo. E mais 2 pontos altos ainda no mesmo intervalo. Concluindo o nosso segundo lequezinho aqui. Entre um leque e outro, no intervalo, próximo à frente, olha, um baixo. Já vem para o próximo intervalo e repete o leque. Se o seu repuxar, você pode fazer uma correntinha de intervalo entre um leque e outro. Olha só, estou concluindo mais um leque aqui com vocês. Se o seu repuxou, faça uma corrente, vem no intervalo à frente, prende com ponto baixo. Uma corrente, vem no próximo intervalo, mais um leque, tá? Eu não estou fazendo corrente. Terminei o leque, eu já venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo. Já laço, venho no próximo e repito o leque. 2 pontos, as 3 correntes para fazer o ponto picô, sempre voltando nas 2 cordinhas do segundo ponto.
busca laçada, ponto baixo. E mais 2 pontos no mesmo intervalo, 2 pontos altos. Concluiu o leque, próximo intervalo, ponto baixo, e assim sucessivamente, próximo intervalo, o leque. Depois ajusta todo mundo e fica assim certinho, tá bom? Essa peça eu vou finalizar dessa forma, mas já trouxe todas as dicas para você que quer fazer esse acabamento aqui. Melhorei um pouco a iluminação para vocês verem bem de pertinho, fica muito lindo também. É só fazer o ponto tela aqui, que as explicações estão na aula que eu deixei para vocês, tá bom? Bom, então agora eu vou adiantar aqui minha carreira para estar finalizando. Eu sempre mexo aqui na iluminação para vocês visualizarem bem, tá joia? Vou adiantar e já retorno com vocês. Bom, pessoal, já dei toda a volta com esse acabamento bem simples, mas que dá um encanto na nossa peça. Já dei a dica também que você pode fazer o ponto trança e adaptar o bico de acabamento de sua preferência. Fiz meu último leque, tenho meu último espaço, então eu faço meu último ponto baixo. E aqui onde iniciamos, onde eu subi as 2 correntinhas iniciais, ou 3, quem subiu 3, tá? Onde eu subi as correntinhas iniciais, tá joia? Lá no pezinho, olha, ponto baixíssimo, passa por dentro da laçada. Aqui eu ainda vou passar por dentro dessa laçadinha aqui, já cortei meu fio, pra gente estar fazendo o nosso arremate. Quem preferir, pode fazer o arremate com agulha de tapeçaria, tá? Não tem problema. Eu faço dessa forma, deixa eu cortar um pedacinho aqui. Trago o fio um pouquinho mais abaixo. Vou estar dividindo ele em 2 partes, como eu estou trabalhando no fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Torcemos o fio assim ao contrário, fica fácil. Pego uma pontinha aqui ainda do outro lado, sempre lado avesso, dou uns 2, 3 nozinhos. Primeiro bem de leve, segundo e o terceiro pode apertar um pouco mais. Esconde também esse excesso, corta rente, e quem preferir, pode pingar cola. Cola pano, cola jeans, a que você tiver de fácil acesso aí. Prontinho, assim eu finalizo mais uma aula aqui no canal para vocês. Eu espero de coração, gente, que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês sempre estar me acompanhando, ativar o sininho de notificações. Eu estou sempre postando uma aula nova aqui para vocês. Não deixem de ativar, porque às vezes o YouTube não notifica você e você perde as novidades, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva aí embaixo. E se fizer essa peça, me marque nas redes sociais para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe grandemente você, seu lar e a sua família. Beijos, até a próxima!